Tudo bem? Eu me chamo Romo, sou professor de Sociologia de vocês. Vou ministrar os conteúdos básicos que vão ser necessários para vocês passarem na prova do vestibular. Todo o foco da Sociologia, como disciplina, vai ser na análise do que é social, do que é coletivo, na verdade. Mas aqui eu não vou me estender tanto, eu vou falar basicamente aquilo que vai cair na prova para vocês, de maneira bem objetiva, bem quase que exata, né? Não dá para ser exata porque é área de humanas e o humano não é exato, né? Que nem número, né? Mas eu vou tratar de forma bem enxuta e bem direcionada para o vestibular e para a prova que vocês vão fazer, que tem essa necessidade de trabalhar com os assuntos da Sociologia, beleza? Então, para a gente começar a Sociologia, a gente vai começar do começo. A gente começa do surgimento da Sociologia. Sociologia vai ser a disciplina, vai ser a ciência que vai estudar o social, que vai estudar o coletivo. Da própria palavra tu já pega a definição dela, né? Sociologia, aqui tu tem sociedade ou coletivo, e logia diz respeito ao estudo, mas a gente pode ver também como ciência. Sociologia, portanto, vai ser a ciência que estuda a sociedade. Como a sociedade diz respeito a tudo aquilo que é coletivo, basicamente tudo que é coletivo a sociologia vai estudar. Se tu tem uma relação com uma outra pessoa, é a sociologia que estuda. Tem uma relação de matrimônio, sociologia estuda matrimônio. Tem uma relação de amizade com a pessoa, sociologia estuda isso. Tem uma relação com as pessoas através de um esporte, por exemplo, sociologia estuda esporte. Tem a relação de comunicação com uma pessoa, sociologia estuda comunicação. Então, basicamente, o objeto de estudo da sociologia é bem abrangente e ele vai dizer respeito basicamente a tudo que tem uma coletividade. Tudo que tem a relação entre uma pessoa e outra, no mínimo, a sociologia vai estar estudando. A definição básica de sociologia é essa. Sociologia como disciplina, ela vai surgir não no início da era dos seres humanos, do Homo sapiens, né? A sociologia ela é bem mais contemporânea. Ela vai surgir, basicamente, isso aqui é uma das temáticas principais que cai em prova. É isso daqui, ó, o surgimento da sociologia como disciplina. O surgimento da sociologia vai coincidir com a passagem das eras. Vocês sabem que a humanidade é dividida em eras, né? A primeira era da humanidade, em termos de pensamento racional, surge ali na era antiga, ou era clássica, como chama, né? Na Grécia Antiga. Depois da era clássica, tu vai ter a era do meio, a era medieval, que vai ter uma predominância muito grande do pensamento teológico, vinculado a Deus, ao Deus cristão, por exemplo. Depois do período medieval, tu tem um período moderno, em que vai se desenvolver a ciência, principalmente a ciência como a gente conhece hoje. As principais ciências como a física, a matemática, a geometria se desenvolve ali, mas a ciência, de maneira geral, ela vai ter um redesenvolvimento muito pautado no que era da era clássica, e depois da era moderna, a gente tem a era que a gente vive hoje, que a gente chama de era contemporânea. A era contemporânea. A sociologia, ela vai surgir aqui da transição da era moderna para a era contemporânea. Isso daqui é a história básica, tá? A história básica nos mostra e divide a história da humanidade em eras. A era clássica, a era medieval, depois da era medieval a gente tem a era moderna, posterior à era moderna a gente chega na era contemporânea. Professor, quando é que começa isso daqui? Mais ou menos no final do século XIV, a era moderna, e vai até 1789. Deixa eu apagar aqui para ficar mais bonito. 1789. De 1789 até hoje, a gente tem a chamada Era Contemporânea. 1789 tem um acontecimento importantíssimo. Importantíssimo. Ele é tão importante que é ele que vai dividir essas duas eras, né? Aqui, século XIV, mais ou menos o período das grandes navegações, a dominação, na verdade, do chamado Novo Mundo, a América, a África, a parte da Ásia também, pelos povos europeus. Século XIV, e aí a era moderna toda vai se finalizar basicamente, ou mais ou menos, em 1789. 1789 tem um acontecimento importantíssimo, que é a chamada Revolução Francesa, conhecida como a Revolução também burguesa, porque a classe social que encabeça essa revolução é a classe do comerciante, a classe da burguesia, né? A burguesia, então, ela vai promover esta revolução que em termos históricos, vai acabar dividindo as eras entre era moderna e era contemporânea. E aí tu me pergunta, professor, mas por que é tão importante a Revolução Francesa? Principalmente porque é uma revolução, e revolução ela tende a fazer uma mudança vertiginosa. A revolução, se tu for pegar no dicionário, ela é uma mudança vertiginosa, né? Ela muda uma coisa de maneira bem acentuada, de uma forma para outra, nesse sentido, né? A Revolução Francesa ela vai acontecer nesse período e basicamente vai mudar o estilo social e político que existia na Era Moderna. A política da Era Moderna era uma política de um sistema chamado de sistema
absolutista, ou absolutismo, né? O absolutismo tinha como política os chamados estados absolutistas ou estados nacionais modernos. Os Estados Nacionais modernos era a forma de organização social e política anterior à era contemporânea. A era moderna era basicamente formulada através dos reis. Reis, clero e nobreza. Vocês lembram disso da história básica, né? Reis, clero e nobreza dominavam o poder político. A partir da Revolução Francesa, encabeçada principalmente pela classe burguesa, esse estilo de poder, esse estilo de política, na verdade, ele vai mudar. Ele vai mudar de um sistema absolutista para um sistema pautado em quem encabeça essa revolução. Só para não bagunçar aqui, vou botar para cá. A classe burguesa promove a mudança de sistema, que era um sistema baseado nos reis, no clero e na nobreza, num sistema pautado em quem? Na burguesia. Essa revolução ela vai promover a criação do sistema que a gente vive hoje, que chama capitalismo. O capitalismo vai ser um sistema que vai ser contraposto ao absolutismo. Antigamente tinha um absolutismo formado por um rei, basicamente um rei dominava o poder, e essa mudança através da Revolução Francesa, ela não vai ser só uma mudança em termos de estrutura, ela vai ser uma mudança em termos de sistema também, vai mudar do sistema absolutista para o sistema que vivemos hoje, que é o sistema capitalista, pautado numa ideologia que ficou conhecida hoje como ideologia liberal. Liberalismo é a ideia principal que vai fomentar, que vai construir essa nova sociedade a partir do sistema capitalista. Por que é importante então, professor? Porque basicamente esta revolução aqui, ela vai dar base para a sociedade como a gente conhece hoje. Então a sociedade como a gente conhece hoje, sociedade contemporânea, ela tem como base, como influência muito grande, inclusive, a Revolução Francesa. Beleza? Além da Revolução Francesa, como uma mudança de organização política, absolutista para capitalista, tem uma outra revolução que é um pouquinho anterior à Revolução Francesa, que é uma revolução de modo de produção, de como tu produz as coisas, né? De uma maneira anterior aqui na era moderna, tu tinha uma produção que era feita de maneira quase artesanal, às vezes em pequena, às vezes em grande escala, mas nem tão grande assim, e era promovido de maneira um pouco acelerada se tu comparar com como é produzido hoje. Essa revolução do modo de produção ficou conhecida como Revolução Industrial. Revolução industrial é importante porque muda o chamado modo de produção. Enquanto isso daqui mudou o sistema, isso daqui mudou a forma com que se produz. A forma com que se produz, até hoje, é influenciada pelo industrialismo. Os produtos que tu tem, os produtos que tu consome, aquilo que até tu gosta, eles não têm uma produção em pequena escala, eles têm uma produção em grande escala, uma escala mais acelerada. Essa escala acelerada tem o intuito de vender bem mais. Vendendo mais, a obtenção de lucro ela é mais acentuada também, o que era de interesse muito grande dessa classe que fazia a revolução, que era a classe burguesa, né? A burguesia então vai promover uma forma de produção muito mais acelerada, muito mais, às vezes até mais mecanizada, né? Menos humanizada nesse sentido, e essa revolução que vai promover essa forma de organização de produtos de consumo é a chamada Revolução Industrial, fundamento do início da Era Contemporânea. A Era Contemporânea, ela tem muito caro a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. A nossa sociedade é como é hoje, muito por conta da influência da Revolução Francesa, por conta da Revolução Industrial. Tá, professor, mas por que o senhor está falando isso? Por que é importante eu saber sobre Revolução Industrial e Revolução Francesa para entender a sociologia? Porque é a partir da Revolução Francesa e da Revolução Industrial que surge também quem? A sociologia. Não só surge a Era Contemporânea, como surge essa nova disciplina aqui chamada de sociologia. A sociologia só existe como ciência por conta dessas duas grandes revoluções que tiveram aqui. Revoluções que mudaram o estilo de governo, revoluções que mudaram o estilo de produção, revoluções que mudaram a sociedade de maneira bem geral, a que conhecemos, basicamente a sociedade que conhecemos hoje tem seu alicerce aqui nesses dois acontecimentos. Tranquilo? Já caiu em prova, principalmente na UEMA, perguntando, na UFMA, antigamente quando a UFMA tinha provas tradicionais, como chamavam, né? Perguntando quais são os grandes acontecimentos humanos que promoveram o surgimento da sociologia. Aqui, dois grandes acontecimentos humanos. Uma revolução de sistema, do absolutismo para o capitalismo, e outro, uma revolução de modo de produção. Uma produção que era de uma forma, agora é de maneira bem mais acelerada e acentuada a partir da Revolução Industrial. Tranquilo? Além dessas duas revoluções, eu ainda dou mais uma aqui,
que pode cair na prova de vocês como influência desse novo mundo, dessa nova era contemporânea e para a criação da sociologia, que foi uma revolução que não aconteceu na Europa, para dar uma outra visão para vocês, não europeia, mas americana. Uma revolução que aconteceu em 1776, chamada Revolução das 13 Colônias. Revolução das 13 Colônias aconteceu em 1776, portanto, antes de 1789 um pouquinho, né? Revolução, chamada Revolução das 13 Colônias, é a mesma Revolução estadunidense, né? Os Estados Unidos, vocês sabem que ele nem sempre foi Estados Unidos. Antigamente ele era chamado de 13 Colônias, porque foram os locais em que a Inglaterra, os ingleses que vieram para a América, dominaram a costa leste ali dos Estados Unidos e formaram 13 colônias naquele período. Até o período de 1776, mais ou menos, os Estados Unidos era dominado pela Inglaterra, maciçamente. A partir desse período bem que os Estados Unidos faz uma revolução anticolonialista, né? Promove a saída dos colonizadores ingleses, ou pelo menos da dominação dos colonizadores ingleses ali na região, e se torna autônoma nesse sentido, se torna livre nesse sentido. E por que é importante, professor, essa revolução também? Porque assim como o cunho da Revolução Francesa e da Revolução Industrial tinha como ideologia ou norte uma visão liberal de mundo, a Revolução das 13 Colônias também tem essa visão, uma visão em termos de modernização, em termos de livre mercado e etc. Ela pode servir para explicar também o surgimento dessa nova era. Essa nova era, então, como produto dessa nova era, não só ela vai ter essa sociedade, vai alicerçar, vai dar base para a nossa sociedade como conhecemos hoje, como vai dar base também para o surgimento da sociologia. Desculpa. Sociologia, então, como base, qual é os acontecimentos que promovem o surgimento da sociologia. Então, aqui 3 acontecimentos: Revolução Francesa, Revolução Industrial e a Revolução das 13 Colônias. Tranquilo? Esses são os principais acontecimentos que vão desenvolver ali uma visão de mundo diferente, né? Tentar entender a sociedade. A sociedade era de uma forma, no absolutismo, uma sociedade que vocês lembram, uma sociedade estamental. A pessoa nascia pobre, morria pobre. A pessoa nascia rica, morria rica. A ideia de mudanças de classe social era pouco vista nas sociedades antigas, sociedade do antigo regime, por isso era chamado antigo regime, né? Era pouco vista, então a sociologia vai tentar entender essa nova sociedade que pelo menos em tese permitiria uma ascensão de classes diferenciada, né? Pautada no livre mercado, pautada em livre iniciativa, pautada em livres escolhas e etc. Por conta de ser muito diferente a sociedade capitalista da sociedade absolutista, vai surgir uma ciência que vai tentar explicar essa nova sociedade, essa sociedade pautada pelo capitalismo, encabeçada pela classe burguesa, uma classe que ninguém conhecia direito, quer dizer, na verdade que até conhecia, né? Mas ela não tinha tanto poder político assim, ela vinha criando o seu poder político por anos e anos e anos e anos, e agora ela encabeçava todo o sistema político. Antigamente ela estava numa posição mais subalterna, no período absolutista, e agora ela estava numa posição de dominação. Como é que isso funcionou? Por que é assim? O que é a ideia liberal? O que é a ideia do capitalismo? O que é a ideia da classe burguesa, como classe, inclusive, né? Então essas perguntas, elas vão tentar ser respondidas através da criação de uma nova ciência que vai explicar tudo que é social, tudo que é coletivo, tudo que tem uma visão de relações entre pessoas, política, social e antropológica nesse sentido. Tranquilo? Surgimento, então, da sociologia tem a ver com as revoluções das 13 colônias, Revolução Francesa e Revolução Industrial. Isso daí é o básico, é o mais básico de todos. Geralmente, quando vão falar do surgimento da sociologia, eles vão citar alguma dessas revoluções. Outra dica para vocês: sempre que falar do surgimento da sociologia, a sociologia ela vai surgir, como a Revolução Francesa aconteceu na França, a Revolução Industrial teve como principal país a Inglaterra. O surgimento da sociologia vai se dar principalmente aonde? Na Europa. A Europa, que era o centro do mundo no período da Era Moderna para a Era Contemporânea. Essa distinção e essa mudança só vai acontecer basicamente no século XX, mais ou menos. Aqui eu estou dando como exceção do surgimento da sociologia a Revolução das 13 Colônias, que geralmente as provas elas vêm tentando tratar os assuntos de maneira mais contemporaneizada, ou seja, mais atualizada. Então eles vão tentar atualizar a visão de mundo, que antigamente era só europeia, para uma visão de mundo diferente da Europa, como a explicação através das 13 colônias. Tranquilo? Então, o primeiro momento de explicação para vocês é sobre o surgimento da sociologia. Sociologia, então, surge na Europa, basicamente a partir da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, e é mais ou menos no século XIX. Século XIX.
ela já vinha sendo abordada de uma maneira aqui e ali organizada, mas ela só vai ser organizada como disciplina e como ciência a partir do século XIX, com os seus primeiros autores, seus primeiros sociólogos, os primeiros escritores e teóricos que vão desenvolver este tipo de conhecimento voltado para análise social e para análise de tudo que diz respeito ao coletivo. Beleza? Então aqui, surgimento da sociologia se dá na Europa, principalmente na França. A França vai ser o país principal do surgimento dela, por conta da revolução que acontece lá. Vou botar aqui, França. Vai ser no século XIX, final da Era Moderna, para início da Era Contemporânea. Em termos de século, né, mais ou menos século XVIII para o século XIX. E por quê, professor? Principalmente por conta da mudança, as mudanças que vão acontecer na sociedade do século XVIII para o século XIX. Sociedade qual, professor? Esta sociedade europeia. A maior mudança que vai ter vai ser no cenário francês. Então, a primeira corrente, os primeiros teóricos, os primeiros sociólogos vão aparecer principalmente na França. Sociologia, então, vai ser uma disciplina, uma ciência que vai surgir na França. A tradição francesa da sociologia, então, é bem antiga, de início, né? É ali que vai se processar este acontecimento. Então, aqui tu já tem o arcabouço básico sobre de onde vem a sociologia. Europa, século XIX, mais ou menos, e na França. Por quê? Quais são os acontecimentos? Vem aqui. Evoluções francesa e industrial. De bônus para ti, eu dou a revolução também das 13 colônias. Tranquilo? Esses três acontecimentos vão promover a ideia de uma sociedade nova que está surgindo, né? Que sociedade é essa? Por que a sociedade está se comportando dessa forma? Quer dizer que agora é livre mercado, mas não tinha um rei. Quer dizer que agora, ao invés de monarquia, a gente vai ter outras formas políticas, uma democracia, um republicanismo, um federalismo. O que são esses conceitos? Que ideia é essa que está sendo passada? Tranquilo? Essas ideias que a sociologia vai promover de análise social, ela vai surgir na Europa, mas depois ela vai se expandir por todo o globo, né? Lá na frente a gente vai ver, principalmente na sociologia contemporânea, que é depois do século XIX, século XX, XXI, mais ou menos, a gente vai ter uma série de outros autores de vários outros países, inclusive trabalho muito com eles. É melhor trabalhar com uma diversidade de autor, porque com uma diversidade de autores tu vê o mundo de maneira mais diversa, então mais complexo, né? O mundo é complexo, então melhor assim, né? Então, é basicamente esta a base da sociologia em termos de acontecimentos, em termos de era. Basicamente isto. Vamos passar, então, para os autores, que têm uma importância muito grande no desenvolvimento dessa disciplina, que é a sociologia. Os autores, eles vão ter uma incidência muito grande nas provas, vão cair muito nas provas. Geralmente, as provas, elas trabalham com os autores. Elas vão perguntar o que cada autor falou, por que esse autor é importante, o que ele disse que mudou a visão de mundo que a gente tem, né? Então, por isso, os autores vão ser importantes. Vez ou outra, ela vai perguntar os acontecimentos, como nesse caso aqui, né? Mas a maioria das vezes ela vai perguntar o porquê de um autor ser importante, qual a teoria desse autor, qual a visão desse autor do mundo que foi importante e preponderante na história da humanidade, né? Então, o primeiro autor, eu falei para vocês que a sociologia ela vai surgir na Europa e na França. Então, o primeiro autor, ele é francês, ele está na França. O primeiro autor da sociologia vai ser um rapaz chamado Auguste Comte, considerado o fundador da disciplina sociologia como conhecemos hoje. Auguste Comte ele tinha uma visão extremamente nova naquele período do século XVIII para o século XIX, e ele vai ser considerado o fundador da sociologia como disciplina. Ele, de início, não era professor de sociologia, até porque a sociologia não existia. É ele que cria a sociologia. É ele que dá o nome sociologia, por exemplo, né? Até então, ele era professor de outra área, da área de exatas. Ele era professor de física. E guardem essa informação, porque essa informação é importante, até para entender o porquê de ele promover e porquê que dele vê a sociedade como tal. Professor de física. Sendo professor de física, ele desenvolvia análises extremamente vinculadas à área de exatas, à área de física, com influência do Isaac Newton, por exemplo, que era um dos maiores físicos modernos daquele período, né? Então, todo mundo que estudava física estudava o Isaac Newton, basicamente naquele período. Ele vai ter outro interesse, principalmente porque o que vai acontecer na França depois da Revolução Francesa não é nada interessante. É extremamente negativo. Vocês sabem, vocês já estudaram história, vocês sabem que posterior ao acontecimento de 1789, a sociedade francesa ela teve uma instabilidade social, política e econômica muito grande.
As ideias liberais de sociedade livre e etc., ao invés de elas terem sido postas em prática, elas estavam tendo uma dificuldade muito grande de serem executadas lá na sociedade francesa. Inclusive, isso é uma das principais análises críticas que se tem das sociedades burguesas primitivas, como chamavam as sociedades burguesas iniciais, né? As sociedades burguesas iniciais tentaram, hora ou outra, promover as suas ideias, mas de fato acabou não florescendo ali, né? Não se desenvolvendo. Então a França do século XIX, mais ou menos, estava em rebuliço muito grande. Ora entrava uma cúpula no poder, ora saía essa cúpula, entrava outra, ora era um grupo tentando dominar o poder, ora era outro, mortes, perseguições sumárias. É nesse período, por exemplo, que as perseguições de dissidentes é muito grande, né? Pessoas que pensavam diferente eram perseguidas, mortas, era tanta gente morrendo que desenvolveram até um mecanismo que gastasse pouco para matar pessoas. Vocês lembram da guilhotina que foi produzida nesse período? Pois é, o Guillaume, ele desenvolve esse mecanismo que vai gastar pouco para matar pessoas, que as pessoas estavam sendo mortas por bala e estavam gastando muito, por exemplo, né? Então, a instabilidade política, social e econômica da França começa a preocupar as pessoas que estudavam, os intelectuais, os pesquisadores, os cientistas, os filósofos e sociólogos começam a se perguntar: o que está acontecendo com a nossa sociedade? Até pouco tempo a nossa sociedade era mais ou menos equilibrada. Hora ou outra a gente tinha uma instabilidade, mas ela era corrigida, digamos assim, de maneira tranquila, de maneira objetiva. Agora a gente está tendo uma sociedade que, bom, a gente não sabe o que vai acontecer, porque a instabilidade é tão grande que a gente nem entende o que está acontecendo. E se pelo menos a gente conseguisse desenvolver algum mecanismo, alguma ciência que fizesse a gente entender isso, é exatamente aí que surge a sociologia. A sociologia vem como ciência para tentar entender o que estava acontecendo. Falando de maneira mais específica, a sociologia vai surgir como uma disciplina na França que vai tentar explicar a própria França, através do Auguste Comte, né? Vamos desenvolver então uma técnica, uma ciência, uma metodologia de análise que vai tentar explicar isso aqui que a gente está vivendo, que até agora a gente ainda não entendeu, a gente está no meio disso daqui e não consegue entender direito o que está acontecendo. Então, historicamente, isso aqui não é só agora, né? Em vários momentos históricos, geralmente quando está acontecendo alguma coisa que ninguém consegue compreender, as pessoas recorrem aos intelectuais, aos cientistas, aos pesquisadores, aos professores, e etc, etc, etc. Um exemplo básico é o que está acontecendo agora. Se vocês estão me vendo aí, não sei em que período vocês estão me vendo, mas a gente está basicamente em abril de 2020, a gente está no meio de uma pandemia uma pandemia viral do Covid-19, e geralmente as pessoas recorrem para explicar o que está acontecendo, por que está assim, por que o vírus é dessa forma, por que faz dessa forma. Geralmente as pessoas recorrem àquelas que conhecem o assunto, como os cientistas, as pessoas que estudam e etc. Nesse período foi basicamente a mesma coisa. Para tentar entender os acontecimentos sociais, se desenvolveu uma ciência que explica esse acontecimento, que é a sociologia. Tranquilo? É exatamente a partir disso, dessa visão que o Auguste Comte vai tendo, de que a sociedade está sendo processada de maneira talvez equivocada, de maneira conturbada, de maneira confusa, que ele vai sair da preocupação com a física e vai desenvolver uma preocupação social. É por conta disso que o primeiro nome da sociologia, ela não é sociologia. O primeiro nome da sociologia é física social. Já caiu em prova isso daqui. Perguntando qual foi o primeiro nome? Não. Perguntando como era o nome da teoria do Auguste Comte, por exemplo. Como era o nome da visão do Auguste Comte em relação à sociedade. E a primeira nomenclatura que ele vai dar, o primeiro nome que ele vai dar para a ciência que vai estudar a sociedade é de física social. A física, para ele, estava preocupada com entender as leis que organizavam e regiam os corpos, né? E aqui ele vai tentar procurar entender as leis que organizavam e regiam a sociedade. Era basicamente essa reflexão que ele fez ali para sair da física e ir para sociologia ou para análise social nesse sentido. Então, o primeiro nome que vai ter a sociologia vai ser física social, originada deste brother aqui, deste sociólogo chamado Auguste Comte. Auguste Comte, então, vai nomear essa disciplina de física social porque ele estava tentando entender as leis que organizavam esta sociedade. Por que, professor? Bom, porque a sociedade não estava organizada, a sociedade estava bagunçada, a sociedade estava em pandemia nesse sentido, não uma pandemia política, social e econômica, mas uma pandemia também. Então, para eu entender isso, eu tenho que formular algum mecanismo científico que vai tentar me objetivar os acontecimentos, fazer eu entender os acontecimentos. Tranquilo? Primeira nomenclatura da sociologia se dá de física social. Depois ele vai ver que tem outras pessoas usando já essa nomenclatura, até de outra forma, e no estudo da física mesmo, ele vê que essa nomenclatura não é interessante, e aí ele muda a nomenclatura de fato para sociologia, que seria mais correta na ideia dele. Sociologia.
Então, recapitulando, a gente tem a Revolução Francesa e a Revolução Industrial como o alicerce básico do surgimento da sociologia. E dentro dos alicerces, dentro da base da sociologia, a gente tem o Augusto Comte como o primeiro sociólogo, que vai nomear essa ciência como física social e depois ele muda a nomenclatura para sociologia. Basicamente isso. Professor, e qual a importância maior do Augusto Comte? Foi porque ele nomeou essa disciplina? Foi porque ele deu o nome de física social e sociologia? Não. A contribuição maior do Augusto Comte não é a nomenclatura. A contribuição maior do Augusto Comte foi de ter criado o positivismo. O positivismo vai ser a primeira corrente teórica de análise social. Vai ser a primeira teoria da sociologia. Vai ser o positivismo. O positivismo é importantíssimo, não só para tu entender a sociologia, mas para tu entender o Brasil, inclusive. Porque depois o positivismo vai vir para o Brasil, inclusive, ele vai ser, não a teoria em si, mas os positivistas, quem comungava, quem compartilhava do positivismo, vai promover a criação basicamente da estrutura social política que conhecemos hoje, que é a República Brasileira, fundada em 1889, inclusive pela classe militar. E falando de classe militar, é exatamente por isso que o Augusto Comte e o próximo que vamos ver, o próximo autor que vamos ver, que é o Durkheim, ele vai ter uma incidência muito grande nas provas, porque ele vai dar uma visão, por exemplo, do porquê que o Brasil é assim, como que o Brasil se formulou, qual a importância da classe militar, por exemplo, na formulação da república como estrutura sociopolítica que conhecemos hoje. Vou explicar isso com calma para vocês. Em primeiro momento, entender o que é o positivismo. E aí eu vou explicar de maneira bem sucinta para vocês qual é a concepção de positivismo, o que essa corrente teórica tentava fazer. E ela tentava fazer isto bem daqui, ó, analisar a sociedade de maneira objetiva. Analisar a sociedade de maneira mais objetiva possível. Por quê, professor? Até então, a análise que se fazia na sociedade era muito tendenciosa. Os analistas, os teóricos, os pensadores que iam tentar entender a sociedade, eles queriam entender muito a sociedade a partir da sua própria visão, ou a partir da sua própria ideologia, a partir da sua própria subjetividade, que nesse sentido é antônimo à objetividade. Então, quando tu é guiado pela tua subjetividade, ao invés de tu ser guiado pela objetividade, ao invés de tu encarar as coisas da forma que são, tu acaba encarando as coisas da forma que tu acha que são. E às vezes as formas que tu acha que não é de fato, né? Às vezes tu te deixa carregado pelo teu subjetivismo ou pela tua subjetividade e tu não vê as coisas como são de fato. E era isso que o Augusto Comte queria eliminar. As visões parciais, as visões tendenciosas sobre a sociedade, as visões subjetivas sobre a sociedade. Como assim, professor? Não sei direito o que são subjetividades. Subjetividade é aquilo que tu carrega como um ser humano para ti. São as coisas que tu acredita, os teus valores, as tuas paixões, as tuas vontades, os teus desejos, as tuas questões pessoais. O que basicamente o Augusto Comte está falando aqui é que para analisar a sociedade, tu não tem que ser guiado pelas tuas questões pessoais, mas sim por uma visão objetiva e pontual científica. Para analisar a sociedade de maneira científica, tu tem que te guiar por conceitos objetivos, pontuais e científicos. Tu não pode te deixar guiar pela subjetividade, pelos teus valores, pelas tuas paixões. Como assim, professor? O que o Augusto Comte estava tentando eliminar? Um exemplo para vocês, para ficar mais simples. Digamos que tu queira analisar as organizações de torcida organizada, por exemplo. As torcidas organizadas aqui de São Luís, digamos. Quer analisar a torcida organizada do Flamengo, que tem grandes torcidas organizadas. E aí tu vai fazer uma análise científica sobre as torcidas organizadas do Flamengo, só que tu é flamenguista. Será que tu vai ter uma visão imparcial ou parcial sobre as torcidas organizadas? Será que tu vai ter uma visão objetiva ou uma visão subjetiva? Tem que ter cuidado com isso, né? Então, Augusto Comte estava falando para deixar essa subjetividade, os teus gostos, os teus prazeres, as tuas particularidades, as tuas pessoalidades de lado, quando tu for analisar a sociedade. Para quê? Para que tu não faça uma análise parcial, para que tu não faça uma análise tendenciosa, para eliminar as tendências, as análises parciais, que até então eram carregadas ali no período do século XVIII e XIX, a análise tinha que ser feita de maneira objetiva, porque para Augusto Comte só poderia ser feita uma ciência se fosse feita a partir de uma objetividade. Caso contrário, tu não estaria produzindo ciência, tu estaria produzindo uma visão, uma opinião,
uma vontade própria tua até, quem sabe, né? Mas tu não estaria produzindo ciência. Então, a principal assertiva do positivismo, isso daqui é muito importante para vocês, porque tem muito professor de sociologia que eu já vi aí dando aula de positivismo e não dando a definição de positivismo. Só falando que positivismo veio do Augusto Comte, ou falando da divisão do positivismo, que eu vou já falar para vocês, mas nunca chega a dar a visão exata do que é o positivismo. Positivismo é isso aqui, ó, analisar a sociedade de maneira objetiva, sem subjetividades, sem pessoalidades, sem particularidades, mas da forma mais objetiva possível. Por quê, professor? Porque no século XIX, a ciência era feita dessa forma. A tendência da ciência era produzir análises objetivas, fora das parcialidades. Beleza? É exatamente por isso que o Augusto Comte desenvolve essa ideia. Tranquilo? Isso aqui é o básico do positivismo. O Augusto Comte, para fazer uma análise mais assertiva da sociedade, mais correta da sociedade, ele vai pegar esse positivismo dele e dividir em duas parcelas, né? E essa divisão, ela vai atender muito a disciplinas que são dessa área aqui, ó, da física. Ele vai dividir o positivismo ou a análise social em duas. Uma da dinâmica, chamada de dinâmica, e a outra ele vai chamar de estática. Esses dois conceitos aqui são conceitos que fazem parte da disciplina de física, dinâmica e estática. Só que ele não estava fazendo uma análise da física, ele estava fazendo uma análise da sociedade. Portanto, esses nomes aqui, eles vão levar à mesma alcunha que levava a física social. É dinâmica social e estática social. Um dando a ideia de coisa que está em movimento, dinâmica dá a ideia de movimento, de progresso, e a outra que dá a ideia de uma coisa, algo parado, absoluto, estático, né, que está mais ordenado, né? Então, essas duas concepções do Augusto Comte vão ser fundamentais para o entendimento de como o positivismo iria analisar a sociedade. Vamos lá. O que falava a dinâmica e a estática social? A estática social, ela se preocupava com o estudo das leis que organizam a sociedade. A estática vai se preocupar com as leis, principalmente. As leis servem para isso mesmo aqui, ó, para organizar uma sociedade. Então, a primeira parte do estudo do Augusto Comte estava preocupado em entender como que uma sociedade se ordenava, quais eram as leis que organizavam a sociedade. E dica, quando eu estou falando de lei, não só eu, mas os autores, quando estão falando de lei, eles não estão falando só de leis jurídicas, né? Leis que fazem parte de um apanhado jurídico, de uma constituição, por exemplo, de um código. As leis, elas podem ser tanto jurídicas, quanto podem ser leis sociais, leis que fazem parte da cultura, da moral e da ética da população, né? Essas leis, elas são, então, aquilo que vai são coisas que vão ordenar a sociedade, aquilo que pode e aquilo que não pode, aquilo que é mais aceito, aquilo que é menos aceito, aquilo que é permitido, aquilo que nem é tão permitido assim, aquilo que às vezes, se feito, vai receber uma penalidade, uma sanção, né? É um crime, por exemplo, né? Então, toda a sociedade, segundo o positivismo, para que seja ordenado, ele precisa das leis. A estática social vai entender, então, as leis, que para Augusto Comte era aquilo que se mantinha objetivo, exato, sem tanta modificação. As leis, elas precisavam estar estáticas, elas precisavam estar organizadas, elas precisavam estar paradas, porque se mudasse as leis constantemente também mudavam-se as organizações. Então tudo ia estar em constante modificação e não teria uma sociedade mais ou menos equilibrada e harmoniosa. Para que se tivesse uma sociedade mais harmônica, mais organizada, era necessário que a gente estabelecesse algumas leis básicas que não teriam tantas mudanças assim, né? Que se estabeleciam ao longo do tempo, por bastante tempo, para que pudesse organizar uma sociedade. Tranquilo? Enquanto que a estática vai entender aquilo que organiza, as leis que organizam, a dinâmica do Augusto Comte vai tentar estudar o estudo sobre como a sociedade progride e se desenvolve
a partir das leis. Enquanto que a estática social vai se preocupar com aquilo que organiza e estabelece o mínimo de organização para uma sociedade, ou seja, as leis, a dinâmica social ela vai se preocupar em como, a partir daquelas leis, uma sociedade progride e se desenvolve. Eu tenho as leis, mas como é que a sociedade se comporta a partir dessas leis? Será que a sociedade respeita essas leis? Ou será que essa sociedade quebra essas leis, burla essas leis, não respeita essas leis? Beleza? Eu tenho que entender tanto as leis, como entender o comportamento da sociedade, tá bem aqui a palavra-chave, a partir das leis. Eu tenho uma lei, mas será que a sociedade, ela respeita essas leis? Será que ela compreende essas leis? Será que ela pratica tudo de acordo com essas leis? Se sim, beleza, temos uma sociedade ok. Se não, aí temos um problema. E se eu identifico que existem leis e a sociedade tem um problema em cumprir essas leis, eu identifico então o problema que tem uma sociedade. Identificando o problema, eu procuro o quê? Solucionar. Era essa a ideia da sociologia como disciplina. Procurar investigar os problemas de uma sociedade para tentar saná-los e possuir um mecanismo de resolução dessas questões para promover uma sociedade mais interessante para a comunidade que vivia nela. Como é que eu identifico isso, professor? A partir do Augusto Conte, ele entendia que, primeiro, eu tenho que entender a estática, o que organiza, e segundo, eu tenho que entender a dinâmica social, como a sociedade se desenvolve e progride a partir dessas leis. Se ela se desenvolve a partir das leis, ok. Se não, entre uma e outra tiver um problema, eu vou identificar esse problema e solucionar. Como assim, professor? Me dá um exemplo prático. Posso dar um exemplo prático para vocês? Vamos pegar uma lei e vamos destrinchar aí, uma lei bem conhecida. Vamos ver aqui uma lei que fala, por exemplo, que uma pessoa não pode ingerir bebidas alcoólicas, por exemplo, e conduzir veículos automotores, ou seja, ela não pode beber e dirigir, que é a lei seca, por exemplo. Esta é a o quê? Estática social. É a lei, ela organiza, ela fala que, bom, não pode fazer isso, porque isso está promovendo muitos acidentes, está matando gente, isso não está organizando, não está deixando a sociedade equilibrada ou harmônica. Então, para isso, a gente promove uma lei que vai proibir essa prática. Beleza, essa é a lei. Agora, vamos entender a dinâmica. A lei fala que não pode beber e dirigir. Mas será que a sociedade se desenvolve dessa forma? Será que a sociedade está respeitando essa lei? Será que ela está cumprindo essa lei? Ou, ao invés dela evitar beber e dirigir, ela tenta burlar as leis? Será que é assim? E eu vou dar um exemplo aqui de São Luís que acontece muito, inclusive aqui do bairro que estamos, que é o Coatrac, existem muitos bares, e geralmente esses bares, agora não nesse momento, né, mas em momentos padrões, existe muito consumo de bebidas alcoólicas, principalmente em momentos de jogos, esportes, etc. E o que é muito taxativo, muito prático, acontece muito aqui, é de que as pessoas vão de fato ingerir bebidas alcoólicas e acabam dirigindo. Isso é permitido por lei, pela estática social? Não. Então a gente tem um problema a ser resolvido? Tem. Qual é o problema? O problema é que existe uma lei que não permite beber e dirigir e as pessoas estão o quê? Bebendo e dirigindo. Então a gente tem o quê? Um problema. Então, na medida que a gente encontra o problema, a gente pode encontrar o quê? A solução. Então, qual seria a solução? Não sei, a fiscalização, acentuar mais a fiscalização em locais que é de conhecimento público, que ingere bebidas alcoólicas, tem veículo automotor? Pode ser. Tentar incentivar através de políticas públicas e educação, por exemplo, de que isso é errado. Pode ser dar palestras públicas para as pessoas, para elas se conscientizarem disso. Pode ser também. Tentar fazer medidas mais drásticas em relação a pessoas que consomem essas bebidas. Pode ser também. O que é importante para Augusto Conte é identificar o problema. Na medida que a gente identifica o problema que existe entre o cumprimento das leis e o desenvolvimento da sociedade, a gente pode ter um caminho mais fácil para achar essas soluções. Era esse mais ou menos o mecanismo de análise social que o Augusto Conte vai desenvolver para tentar promover uma sociedade melhor nesse sentido. Tranquilo? Aqui vocês já podem ver que existe uma ligação muito forte com duas questões. Para quem já analisou, quem já estudou filosofia, o mínimo de filosofia
possível? A filosofia clássica, por exemplo, os pré-socráticos, tem dois rapazes que falam que a vida é constante mudança e tem outro rapaz que fala que a vida não tem nada de constante mudança. Até tem constante mudança, mas a gente não tem que se preocupar com isso. Tem que preocupar com aquilo que não muda, que está parado no tempo, né? Que é a essência. Eu estou falando de Heráclito e Parmênides, na filosofia pré-socrática. São dois caras que tentam responder algumas coisas da vida, algumas verdades, tentam encontrar as verdades da vida, né? Em contrapartida ao Parmênides e Heráclito, esses dois rapazes eles têm uma visão interessante sobre o mundo. O Heráclito fala que a vida está em constante dinâmica. Uma pessoa não banha 2 vezes no mesmo rio, porque nem o rio é o mesmo, nem a pessoa é a mesma. Vocês sabem disso, já viram a filosofia básica. Uma coisa que dá ideia de movimento, né? A vida está em constante modificação. Para a gente encontrar a verdade da vida, para Heráclito, a gente tem que se preocupar com as mudanças que acontecem. Por que acontece essa mudança? Por que está assim de uma forma e daqui a pouco já é de outra forma, por exemplo? Beleza? Em contrapartida ao Heráclito, a gente tem um Parmênides, que fala que existe até mudança na vida, mas a gente não tem que se preocupar com as mudanças, porque as mudanças acabam enganando. Se a gente for se preocupar com as mudanças, a gente vai passar a vida toda tentando só encontrar mudança, e a gente nunca vai ter uma resposta objetiva. Então a gente não tem que se preocupar com a mudança, a gente tem que se preocupar com aquilo que não muda, aquilo que permanece apesar da mudança. É o que ele chama de essência. Para eu entender a verdade está na essência das coisas, não na mudança das coisas. E quem fala de alguma coisa parada, de alguma coisa estática, é o Parmênides. O Augusto Conte pega as duas ideias e junta em uma só, na estática e na dinâmica social. Ao mesmo tempo que isso é uma referência à filosofia pré-socrática, tem uma referência disso no Brasil, e eu vou já explicar por quê, mas a referência está na nossa bandeira. Uma ideia que organiza, está parado, e outra ideia de movimento que progride, a ordem e o progresso. Basicamente, todo professor de sociologia vai falar o que eu vou acabar de falar agora, que é sobre a bandeira do Brasil. O Brasil é fundado, a República Brasileira, desculpa, é fundada a partir de 1889, e um dos lemas que vão ser recorrentes, que vai estar na nossa bandeira, é uma ideia de ordem e uma ideia de quê? De progresso. Algo pautado na estática e outra pautado no progresso. Isso aí vai ser uma tônica das classes militares que vão fundar a República, e eu vou já explicar para vocês o porquê disso. Vou apagar aqui para a gente dar continuidade e falar do positivismo no Brasil. Como é que esse positivismo chega aqui no Brasil? Bom, o Augusto Conte e o positivismo do Augusto Conte fica muito conhecido na Europa toda, né? Surge na França, mas como a visão dele é uma visão mais científica da coisa, e a Europa, nesse momento do século XIX, estava buscando algo mais científico para poder se segurar, né? Para poder ter uma objetividade nos acontecimentos, o positivismo acaba se tornando uma corrente de análise sociológica muito importante, muito popular. Ela se populariza muito, principalmente por uma teórica, uma mulher no século XIX, chamada Harriet Martineau. A Harriet Martineau ela vai ser responsável pela tradução das obras do Augusto Conte, que são francesas, para o inglês. E o inglês vai sendo disseminado muito mais constantemente por conta da repercussão inglesa sobre o mundo todo. E essa tradução ela vai contribuir muito para o desenvolvimento das análises do positivismo. A Europa, então, ela vai estar efervescente com o positivismo, entendendo que o positivismo é nova corrente, digamos, a mais popular corrente de análise social. Ela vai ser tão popular que ela vai acabar chegando aqui no Brasil. Como é que ela chega aqui no Brasil, professor? Por que ela vai ser importante aqui no Brasil? Positivismo, vocês sabem que no século XIX aqui no Brasil, as universidades, as escolas, os centros de ensino de maneira geral, eles não eram lá essas coisas, quando tinham, né? Então, se as pessoas que quisessem se formar, quisessem se bacharelar, elas teriam que viajar para um outro país. E geralmente o centro do mundo naquele período, pelo menos no Ocidente era considerado assim, o centro do mundo era a Europa, em vários termos políticos, econômicos, educativos e etc e tal. Então no Brasil, se o rapaz quisesse cursar o ensino superior, ele era levado a fazer isso no exterior, na Europa, por exemplo, né? Então viajava para a Europa e ia se formar em alguma das grandes universidades que existiam desde muito tempo na Europa, né? O local mais utilizado, em que sempre efervesceu, historicamente, a exaltação da educação, da cultura, do conhecimento científico, né? Historicamente mesmo, foi a França.
A França, apesar das intempéries pós-Revolução Francesa, ela continuava comungando de um aspecto cultural, educativo muito grande. Até hoje, o aspecto cultural e educativo na França é bem acentuado. A valorização do aspecto cultural e educativo é muito acentuado. Então, o centro de conhecimento, o centro científico, né, e cultural do mundo nesse período era a França, por exemplo, né, um dos, né, não só ela, né, mas a França, principalmente Paris. Então, basicamente, as pessoas que queriam se formar no século XIX iam para a Europa, e um dos centros de ensino mais utilizados era os centros de ensino parisienses na França. E o positivismo, olha só, tinha surgido aonde? Na França. Então, os brasileiros que tinham alguma capacidade monetária, que era necessário ter isso, né, eles acabavam viajando para o exterior, se formavam lá, e quando chegava na França, tinha contato com uma das teorias que estava sendo mais popular naquele período, que era o positivismo. Positivismo era a teoria mais importante daquele período ali e que estava se tornando mais popular entre os acadêmicos, os intelectuais e as pessoas que estudavam de alguma forma ali na Europa. Beleza? É a partir disso que alguns intelectuais daqui, eles têm contato com o positivismo, não só com o positivismo, né, mas com outras categorias políticas, como a própria república, a ideia de democracia que estava se desenvolvendo ali, e se voltavam da Europa para cá para o Brasil. E, bom, naquele período a ideia era de que a Europa era a sociedade mais desenvolvida possível, né, a mais avançada possível. Em contrapartida, o Brasil ainda estava bem atrás em termos econômicos, políticos e sociais. O cara se formava lá na Europa, quando ele chegava aqui no Brasil, ainda tinha monarquia, por exemplo, que naquele período já era chamada de antigo regime. Essa ideia de antigo regime é de uma coisa que é ultrapassada, é antiga, né? Ou a França já aboliu esse modo político há muito tempo, e a gente aqui no Brasil ainda está com uma monarquia, por exemplo. E eu estou falando isso mais ou menos na segunda metade do século XIX. A gente tem o primeiro reinado, tem o período regencial, e na segunda metade do século XIX aqui no Brasil, a gente tem o segundo reinado com Dom Pedro II, né? Vocês sabem disso, isso é a história do Brasil básica. E quando chegavam aqui com as ideias positivistas, de ideia de sociedade moderna, com ideias republicanas, né? Porque o republicanismo era uma formação política que prezava pelo público, e a ideia da monarquia, do rei, dos reinados, já era uma ideia ultrapassada lá na Europa nesse sentido, né? Então, os intelectuais chegavam aqui e identificavam que o Brasil ele estava muitos passos atrás, né? Uma das classes políticas que se beneficiou desse conhecimento, que entrou em contato muito fortemente com o positivismo, foi a classe política e social, a classe, deixa eu apagar aqui, a classe militar. A classe militar ela vai entrar em contato muito fortemente com o positivismo como teoria de sociedade, como ideia de sociedade. Até hoje as escolas militares elas têm uma ligação muito forte com as ideias positivistas, às vezes não de maneira objetiva, às vezes de maneira disseminada, porque já acaba sendo um trato comum entre o ensino, e essa origem veio do século XIX. As escolas militares do século XIX, principalmente a escola militar Dom Pedro II, lá do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil no período, ela vai ter uma disseminação muito grande dos conhecimentos positivistas e da análise que o positivismo fazia. Qual era a análise, professor? Ver a sociedade de maneira mais objetiva possível. A análise de uma sociedade ela não pode se vincular com questões particulares, como religião, por exemplo. Ela não pode se vincular com questões pessoais, como paixões e gostos, por exemplo. Não. Uma sociedade cabível, ok, uma sociedade boa, segundo as ideias positivistas, era uma sociedade mais técnica, uma sociedade que poderia ser promovida através de uma organização política que prezasse pela política, nesse sentido. Tranquilo? Então a classe militar ela vai disseminar esse conhecimento, e é importante vocês conhecerem um pouquinho de história do Brasil, só para entender como é que esse positivismo ele vai entrar nas ideias políticas que existem no Brasil. Como, professor? Vocês sabem que a classe militar no Brasil, principalmente no período do segundo reinado, ela estava entrando um pouquinho em atrito com Dom Pedro II, por conta das guerras que ela se envolveu, da segunda metade do século XIX, e ela achava, a classe militar achava que ela tinha um certo prestígio que não era dado pelo Dom Pedro II, e acabou que eles tinham uma certa rixa ali já lá para o final do segundo reinado. Então, as classes militares identificavam que a monarquia era um sistema não só que não favorecia ele como classe, mas era um sistema atrasado. E essa visão de ideia monárquica, ela vai ser superada principalmente por uma ideia
de república, por exemplo, né? Tu vai ter ali no final do segundo reinado uma série de militares que não só têm ideias positivistas, mas eles vão ter também ideias republicanas, de uma sociedade organizada em detrimento do público, né? República, pautada nisso. Então, a partir de 1889, mais ou menos, que dois principais militares com ideais positivistas, organizado com outros militares também, chamado o principal deles, que é o primeiro presidente republicano da gente, que é o Deodoro da Fonseca, e o Floriano Peixoto, eles vão fundar a República em 15 de novembro de 89, como já é sabido pela historiografia brasileira básica, né? Essa ideia da república é uma ideia de superar a monarquia, vista como uma coisa atrasada. Ao mesmo tempo que a ideia de república era uma ideia política, a ideia científica que era vista naquele período era a ideia do positivismo. E para homenagear, ou pelo menos pregar uma ideia bem assertiva sobre o positivismo, as principais categorias do positivismo, que são estática e dinâmica social, são adaptadas para o lema da nossa bandeira, em ordem, em ordem e progresso. O lema da nossa bandeira, ordem e progresso, é uma alusão à teoria desenvolvida pelo Augusto Comte, a estática e a dinâmica social. Tranquilo? Essas duas categorias, elas vão ser uma adaptação que vão ser feitas ao lema da nossa bandeira, fazendo alusão à estática e dinâmica social através da ordem e do progresso. Essas são as categorias básicas que são cobradas na prova sobre o Augusto Comte e sobre o positivismo. Professor, acaba aqui o positivismo? Não necessariamente. Tu ainda vai ter algum teórico que vai falar em termos de positivismo, como o Durkheim, que a gente vai já ver ele também, mas as principais organizações do positivismo são essas. Lembrando, surgimento da sociologia, professor, Revolução Industrial, Revolução Francesa. Outro elemento do surgimento da sociologia, professor, tu vai ter a Revolução das 13 Colônias como uma influência para uma visão nova de mundo, né? Uma visão nova de sociedade nesse sentido. Professor, onde surge a sociologia, que eu me esqueci? Europa, transição da era moderna para a era contemporânea, ou seja, século XVIII para o século XIX, mais ou menos. E mais ou menos onde na Europa, qual o lugar que tem mais influência para o surgimento da sociologia? Na França, tá bem aqui, ó. Na França. E surge com quem, professor? Quem é o primeiro cara que cria essa disciplina? Este rapaz aqui, chamado Augusto Comte, criador da sociologia, mas também criador de uma das correntes mais utilizadas no século XIX, que foi o positivismo. O positivismo não só foi importante na Europa, porque viu a sociedade de maneira mais objetiva, mas foi importante no Brasil também, porque foi responsável pela visão de mundo que fundou a república que a gente vive até hoje nesse país. Beleza? Professor, e qual foi o reflexo disso, do positivismo aqui no Brasil? Além do lema da nossa bandeira, que é só uma alusão nesse sentido, a gente vai ter, por exemplo, a separação entre Estado com E maiúsculo, lembre-se que Estado com E maiúsculo é diferente de Estado com E minúsculo, a separação entre Estado e Igreja, por exemplo, que até então era muito forte mesmo. Não tão forte como foi no passado, mas ainda tinha uma força muito grande. Até hoje a gente tem reflexo dessa força tão grande entre religião e Estado, entre crença religiosa e a política, por exemplo. O positivismo vai falar que política é uma coisa, religião cuida de outra coisa. Então ela vai fazer essa separação básica com o intuito de organizar melhor a sociedade, organizar melhor de maneira mais objetiva e acentuada. A educação também ela vai ser pensada de uma outra forma, uma forma também mais voltada para a objetividade dos conteúdos, por exemplo, né? As pessoas que vão organizar a educação tiveram contato com a educação europeia, então ela vai tentar seguir os moldes um pouquinho, na medida do possível, da Europa nesse sentido, principalmente a França. Então, basicamente, este é o conteúdo do Augusto Comte e do positivismo. A gente ainda vai falar, então, um pouquinho do Durkheim, beleza?